O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. Nasceu em Lamego, em 1982, e o Ricardo Sousa Fonseca, para além de escrever, é enfermeiro e terapeuta. Escreveu 3 livros no registro intimista quase autobiográfico. A Chave do Labirinto, que publicou em 2007 e depois houve uma reedição em 2014. Depois, o livro que se seguiu foi Calcorreando Percursos, com a primeira edição em 2011 e a segunda em 2014, Reflexos em 2013 e, finalmente, o mais recente livro de Ricardo Sousa Fonseca, O Semeador de Emoções. Participa também em diversas coletâneas de prosa e poesia. É redator de artigos sobre diversificadas temáticas relacionadas com a área de desenvolvimento pessoal, saúde, espiritualidade em diversas revistas e blogs de desenvolvimento pessoal. Desenvolveu o conceito de escrita terapêutica, onde utiliza a escrita como ferramenta para a gestão das emoções, promovendo a mesma através de workshops, palestras, consultas, grupos de partilha, entre outras atividades, tendo como principal objetivo proporcionar uma gestão emocional saudável, com o aumento do bem-estar, vivendo de igual modo a sua missão de vida como cuidador e semeador de emoções. E vamos então começar esta conversa com aquele que é um semeador de emoções. Não somos todos semeadores de emoções. Ricardo, bem-vindo. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos que me estão a ouvir. E Ana, acima de tudo, muito obrigado pelo convite que me dirigiu. E, de facto, respondendo à sua questão de uma forma muito direta, somos todos semeadores de emoções. O que difere de muitos de nós é não termos a consciência de que o estamos a ser na vida de todas as pessoas. Ou das emoções que semeamos. Ou das emoções que semeamos. Porque nós, em qualquer relação que a gente estabeleça, já muitas pessoas ligam muito às relações passionais. São as relações que são mais faladas, onde há o amor passional e os desgostos de amor, etc. E já nós, escritores, também abordamos muito essa temática. Mas seja qual for a relação, eu estou a semear uma emoção. Seja num trabalho com os meus colegas, seja em casa com a família e com os amigos. E, de facto, somos todos semeadores. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que eu gosto muito também de dizer... Também somos coletores, não é? Também somos coletores. Ou, como há bocado a Ana estava a falar comigo ainda antes da entrevista, levando a imagem ao jardineiro, somos todos campos. Somos todos campos férteis para ser semeados, desde que a gente também esteja preparado para receber aquilo que o outro semeia em nós. Ricardo, portanto, para além de escrever, é enfermeiro. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Nada, a não ser o facto de lidar com pessoas todos os dias que o inspiram para escrever este tipo de livros. Há pouco eu perguntava-lhe se tratam de livros de autoajuda, portanto o género de livro que publica não é propriamente um livro de autoajuda, embora as pessoas, através das reflexões do Ricardo, portanto o Ricardo pensa, reflete sobre a sua própria vida e sobre as suas próprias experiências e a forma como lida com essas experiências, com as emoções, com a dor, não é? E ao mesmo tempo acaba por ajudar outras pessoas a encontrarem, digamos que um porto de abrigo na sua escrita. É um pouco por aí, não é? É um bocado por aí, e começando pela parte da enfermagem, por um lado não tem nada a ver, mas por um lado tem tudo a ver. Isto porque eu já escrevo há muitos anos, desde os meus 10 anos de idade, muito sobre as minhas emoções e aquilo que sentia, mas desde que me tornei enfermeiro, essencialmente sou enfermeiro de crianças com doença crónica e das suas famílias, portanto convivo muito com a dor, convivo muito com a doença crónica, convivo muito com muitas emoções no meu dia-a-dia, e eu vi-me com a necessidade de chegar a casa e começar a escrever cada vez mais e começar a perguntar a mim próprio como é que eu iria conseguir lidar com a morte diária de crianças e como eu ia conseguir lidar com aquilo no meu dia-a-dia, se era a profissão que eu tinha abraçado. Foi uma forma de fazer a sua própria terapia também. E foi a forma de fazer a minha terapia. E depois, consoante eu ia fazendo a minha terapia, olhava para aqueles pais, porque as crianças em si trabalho com elas de outra maneira, que através
do carinho e do brincar, que são crianças, muitas delas nem sequer dá para estarem a escrever pela idade que têm, e comecei a olhar muito para os pais. E aqueles pais com quem eu consegui estabelecer uma relação um bocado mais profunda, aquém do lado profissional, um bocado fora de portas, comecei a introduzir a escrita. E comecei a aconselhar porque é que não escreve sobre esta temática, e porque é que não escreve como é que se sente, porque é que não pergunta a si mesma o que é que está a sentir neste momento. E este refúgio que alguns pais aceitaram e começaram a fazer, e o melhor exemplo que eu tenho de uma mãe que inclusive já deu o seu testemunho numa entrevista que me foi feita, que estava um bocado perdida, e eu só lhe disse: faça uma coisa, escreva uma carta em que responda esta questão: o que é que eu tenho a dizer a mim mesma? Esqueça os papéis sociais, esqueça que é mãe, que é esposa, que é professora, esqueça isso tudo e olhe para si como mulher, como pessoa. Quais são os seus sonhos, os seus objetivos? Será que são incompatíveis com o facto de estar a cuidar do seu filho? Será que as suas emoções, a sua necessidade de chorar, de gritar, de praguejar contra o mundo não podem ser vividas porque está aqui ao pé do seu filho? Será que não tem esse direito de gritar, ou tem que estar sempre a sorrir, a aguentar o forte? E essa mãe escreveu uma carta tão profunda que foi uma viragem muito grande na vida dela. E eu comecei a pensar, então, vamos escrever mais sobre isto. E os livros foram surgindo. Eu sou enfermeiro desde 2006, portanto o primeiro livro saiu em 2007, ainda aí nessa fase com pequenas experiências a nível de enfermagem, e fui escrevendo cada vez mais de muitas experiências que eu bebia. E estas crianças, para mim, são heróis, como estão relatados em vários textos, em todos os meus livros há um texto sobre eles, sempre, que me inspiraram. E, por exemplo, até quando foi o meu diagnóstico de doença crónica, eu olhava para eles e eu dizia: mas se eles conseguem, têm 2 meses de vida, 3 meses de vida, 4 meses de vida, e conseguem passar por coisas que eu nunca passei, porque é que eu não vou conseguir lidar com algo que me está a acontecer neste momento? E voltava a escrever. Ou seja, a escrita e a enfermagem tem dado muito nesta viagem. Eu aprendi muito com a enfermagem, levei muito a escrita para a enfermagem e levei muito para a vida cá para fora, porque eu acredito que sou enfermeiro não por profissão, mas por vocação. Eu acredito que sou enfermeiro já quase desde sempre, e desde que me lembro, a cuidar das pessoas mais velhas da minha rua e etc. E quando comecei a perceber, eu posso levar este cuidar de enfermagem que aprimorei com os estudos através da escrita aos outros, então porque não vamos escrever este tipo de livros onde vamos falar acima de tudo e unicamente sobre emoções? Ricardo, eu acredito que escrever tenha sido mesmo, ou pelo menos o arranque da escrita para si tenha sido por uma questão de fazer terapia de tudo aquilo que estava a viver, porque ser enfermeiro não é fácil, acredito que não seja de todo fácil. É preciso ter uma boa estrutura mental para conseguir lidar com o sofrimento alheio, quando temos essa empatia, não é? Ou então erguer um muro entre nós e o outro, para nós não sermos diariamente atingidos pelo sofrimento do outro. Não me parece que o Ricardo seja o tipo de pessoa de construir muros, pelo contrário. É mais o tipo de pessoa de construir pontes. Mas quando se constroem pontes, depois há o problema de nem sempre conseguirmos lidar com tudo o que atravessa essa ponte, não é? E de facto a escrita aparece na sua vida como uma forma de fazer terapia para si, como uma forma de os outros também usarem a sua escrita para eles próprios, através do que leem, fazerem a sua própria terapia. E está aqui um encontro enorme com uma espiritualidade. Há muita espiritualidade latente aqui, eu pelo menos sinto isso. Sente isso também? Sim, sinto. Aliás, foi através da escrita, lá está, que eu me encontrei com a espiritualidade. Para mim a espiritualidade era um conceito, há uns anos atrás, era um conceito muito ligado a terapias alternativas e muito ligado àquilo que hoje em dia se fala muito, e ainda há pessoas que têm alguma aversão à temática e à palavra espiritualidade. Para mim, ser espiritual, e para mim a espiritualidade é muito eu aceitar-me como eu sou e eu viver-me na minha plenitude. Para mim isso é ser espiritual, independentemente depois da forma como eu vivo essa espiritualidade, e fugindo muito do campo da religião e que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver, e que as pessoas associam muito. Eu, por ser religioso, não sou espiritual, porque acham que estão aqui a viver um antagonismo muito grande. E foi através da escrita que eu reencontrei essa espiritualidade, e foi felizmente através dessa espiritualidade com a escrita que me encontrei a mim mesmo.
Eu posso dizer que andei perdido durante muitos anos mesmo. Eu lembro perfeitamente quando eu comecei a colocar fotografias minhas com os meus textos em que eu estava a sorrir, e comecei a publicar fotografias a rir há cerca de 2 anos, coisa menos coisa. Antes não tinha nenhuma fotografia minha a rir. Ou seja, as pessoas começaram a perguntar-me o que é que se passa, o que é que aconteceu. E a única coisa que aconteceu foi através da espiritualidade eu encontrei-me. E foi através desta escrita de eu perguntar porque é que eu estou a sentir isto neste momento. E ao mesmo tempo é o que é que eu faço com isto. Porque se eu estava triste porque sentia dor, então o que é que eu vou fazer com esta tristeza e com esta dor? Se eu estava feliz porque tinha conquistado um dos meus objetivos, vamos supor, então como é que eu vou viver esta felicidade? Porque a escrita muitas vezes as pessoas associam, e quando se fala de escrita, por exemplo, em terapia, como estávamos aqui a falar, às vezes as pessoas pensam que só escrevemos daquilo que nos faz sofrer, que nos faz sofrer, porque a palavra Exato. terapia, eu só vou fazer uma terapia se tiver mal alguma coisa. Geralmente. Eu posso estar a fazer uma terapia de manutenção do bem-estar. E eu quando faço uma massagem, vamos supor, é porque eu sinto que o meu corpo está a precisar de uma manutenção para voltar a encontrar um equilíbrio. E a escrita funciona também da mesma maneira. Eu escrevo muito também sobre coisas positivas, sobre aquilo que é de bom, porque temos que andar a balançar. Porque se eu for através da escrita, e para quem escreve, seja qual for o género que escreve, quando começa a mergulhar em temas muito sombrios, precisa de repente, vamos escrever sobre uma coisa feliz e alegre para não ficar lá embaixo. De voltar à luz, não é? E de voltar à luz. E toda a terapia, até para a escrita, tem essa vertente, que é, eu não posso estar constantemente a escrever, e eu passei nessa fase. E é por isso que os meus livros, há bocado quando perguntava se eram de autoajuda, para mim foram, curiosamente. Os meus próprios livros para mim foram de autoajuda para mim próprio, porque eu ao ler para trás os antigos livros e ler este livro que saiu recentemente, Vê uma grande evolução. uma grande evolução. Daquilo que eu escrevi antes era só unicamente dor e sofrido, seja qual fosse a experiência, eu punha aquilo num quadro muito negro, e agora consigo, sim senhor, isto está negro, mas ao mesmo tempo este negro tem alguma luz lá dentro. Como é que eu vou lá buscá-la? E a escrita ajuda a isso. Qualquer pessoa que escreva, seja até um conto, um romance, para mim é escrita terapêutica. Sempre. Porque a história que eu estou a criar, eu estou a beber de experiências minhas, das minhas Ou emoções. estamos muitas vezes até a exorcizar coisas nossas que precisam de sair cá para fora, não é? Mesmo quando se escreve ficção. Ficção, e é por isso que eu acredito Colocamos que todos muito nós, nós. como um dia disse o ano passado no Festival de Poesia, perguntaram-me algo sobre ser poeta, e aquilo que eu disse e aquilo que eu vejo em toda a gente é: nós todos somos poetas. Alguns tornam-se escritores, que é um bocado diferente. Exatamente. Que boa definição. Lindo, adorei. Porque nós todos fazemos poesia, Perfeito. fazemos poesia todos os dias. Exatamente. Ou eu mandar uma mensagem a alguém, por exemplo, a dizer: eu gosto muito de ti, tenho saudades tuas, é terapêutico. Eu estou a exorcizar aquela emoção e estou a causar uma emoção na outra pessoa, independentemente depois do feedback que a outra pessoa me dê. A outra pessoa pode não me ligar nenhuma, mas eu exorcizei aquilo que eu estava a sentir. Quando isso acontece, depois nós também ganhamos uma outra emoção. Normalmente é da frustração. E ganhamos a frustração que podemos também trabalhar. Claro. Porque nós, por exemplo, a escrita, as pessoas acham às vezes que... Eu acho que o ser humano está sempre à espera que eu faço isto e vai haver aquilo. Que há uma causa-consequência e há um retorno. E com a escrita não tem que haver um retorno. Nós, quando escrevemos um livro, escritores, lançamos o nosso livro ao mundo, a gente sabe, logo à partida, com toda a certeza, que aquilo vai criar qualquer coisa na pessoa que está a ler. Seja o não gostar, o odiar o livro, o gostar muito do livro, o ler e não ter qualquer efeito, mas pelo menos leu e houve ali momentos que fizeram qualquer lembrança, qualquer memória, ou um livro que vai ficar sempre guardado como aquele que voltei meio e vou voltar a ler porque me deixou feliz. A gente sabe que isso vai acontecer, mas por vezes nunca sabemos se aconteceu ou não porque não nos dizem. Claro. E nós não escrevemos livros para as pessoas não virem dizer: olha, está muito bom, parabéns. Se vierem... É sempre agradável quando isso acontece. Eu costumo dizer, se vierem a lucro. Claro, claro que sim. E esta capacidade de nós vemos, através da escrita, por exemplo, a capacidade do autoelogio, do género: eu sou bom naquilo que faço, eu sei que isto aqui é o meu produto, vem de mim, é bom. Portanto, eu acredito naquilo que estou a oferecer ao outro. Se o outro vier dizer que é bom, é lucro, mas eu não estou à espera disso. Então vamos estar constantemente frustrados à espera
coitados, entre aspas, dos escritores, estivessem sempre à espera que viesse alguém. Dos elogios, não é? À espera dos elogios. Havia muitos que nunca escreviam. Ou com a primeira crítica deixavam de escrever. Deixavam de escrever, exatamente. Eu acho que de facto escrever é uma coisa maravilhosa e que nos permite tudo isso que acabou de mencionar. Permite-nos fazer a nossa própria terapia, permite-nos conhecermos-nos melhor a nós mesmos, mergulharmos mais no nosso eu e permite-nos também partilhar com os outros aquilo que de melhor nós temos e às vezes o que de pior nós também temos, como é óbvio. Agora, há uma coisa que eu acho muito interessante nas pessoas que escrevem este tipo de livro, porque a ideia que eu tenho é que há aqui um altruísmo muito grande logo à partida, porque a forma como um escritor que escreve um livro que pode estar a ajudá-lo a ele, mas vai ajudar ainda mais o outro e vai servir de certeza para ajudar quem está a ler, é prova de uma grande abnegação e de um grande altruísmo da parte do autor, porque o Ricardo poderia escrever outra coisa qualquer. Acredito que sim, não é? Poderia escrever um romance, poderia escrever um policial, poderia escrever qualquer outra coisa, mas não. Escreve livros que vão surtir um efeito de cura nas outras pessoas. E isso é muito bonito. E além disso, acho que é importantíssimo ver quem o faça, porque é preciso também ter uma grande capacidade para o fazer, o conseguir passarmos. Eu, por exemplo, não gosto de escrever sobre mim. Seria incapaz de escrever sobre coisas minhas, de me desnudar, de mostrar as minhas dores, as minhas fragilidades. Seria incapaz de o fazer. Acho que ficaria demasiado exposta. E o Ricardo fala, e eu admiro profundamente as pessoas que conseguem fazer isso. Então a pergunta que eu gostava de lhe fazer é relativamente à aceitação que as pessoas têm face aos seus livros. Como é que elas olham para o Ricardo enfermeiro, sabendo que o Ricardo enfermeiro também é o Ricardo escritor e que as cura das duas maneiras? Eu demorei algum tempo a aceitar a forma como as pessoas olhavam para mim. Isto porque, e sem qualquer modéstia, eu pegando num termo que a Ana falou há bocado, da parte do altruísmo, eu quando escrevo é para ajudar. Tanto que, por exemplo, eu tenho uma edição de autor em que não procuro nenhuma editora, em que sou eu que faço a venda quase de porta a porta, sou eu que procuro os espaços que querem lançar o livro, ou seja, eu não procuro estar na primeira prateleira da FNAC ou de qualquer papelaria. Não o faço. Portanto, por isso. Não é pelo protagonismo, não é? Não é pelo protagonismo e se calhar alguns amigos meus dizem, se calhar se fosse para uma editora poderias, tudo bem, se calhar. Mas penso que poderia também chegar a mais pessoas. Podia chegar a mais pessoas. Acho que é a única questão Exato. que eu acho que eu estou a perder é essa. Mas por um lado, o prazer que me dá vender o livro diretamente a uma pessoa que me contacta e que me dá a sua morada. Eu mando o livro autografado, uma mensagem especial para aquela pessoa. Eu de todos os livros que vendo não tenho nenhum autógrafo igual. Nenhum. Portanto, em todos os livros, qualquer um que seja, cada um é personalizado para aquela pessoa e aí vou buscar a minha espiritualidade e para aquilo que eu sinto que aquela pessoa naquele momento poderá estar a precisar. Porque aí depois há uma vertente muito minha de captar a emoção mesmo daquilo que me escrevem só por mensagem, quando pedem um livro. E quando eu depois tenho a pessoa que o leu, que me diz, eu recebi, e depois que mais tarde me diz, eu já li, eu gostei, não gostei, nesta parte aqui, identifiquei, não identifiquei, e ter esse contacto que muitos escritores não têm, independentemente do género, para mim, eu perder esse contacto seria perder um bocado a razão pela qual eu escrevo, que é chegar às pessoas. E é o quê? Beber delas mais experiências para eu continuar a escrever. Há muitas pessoas que vêm ter comigo e a contar-me as suas histórias e problemas e dramas, coisas gigantescas, com uma confiança tremenda num enfermeiro e num escritor que não conhecem de lado nenhum, a não ser aquilo que eu escrevo, e contam-me histórias que se calhar nunca contaram a ninguém, porque querem a minha opinião. Acaba por ser também um pouco confidente. Confidente, isso? Sim. Gosto mais de chamar confidente do que chamar psicólogo, porque eu não tenho a formação para tal e eu gosto muito de separar as águas, porque às vezes não queremos estar a melindrar quem quer que seja, porque às vezes as pessoas nas redes sociais podem se melindrar com alguns conceitos. Não. Como confidente, em que perguntam o que é que eu faço? E a minha sugestão é sempre
que há muita gente que já sabe aquilo que espera quando me perguntam é: escrevam. Mas escrevam desta maneira sobre isto. Para este caso tenho que escrever desta maneira. Para este caso tenho que escrever daquela. E ainda esta semana alguém me procurou que ama muito uma pessoa, mas que sente um vazio enorme. Porque a pessoa não corresponde da mesma maneira. E depois de uma conversa, só lhe fiz uma pergunta e a pessoa não me deu resposta. Disse: obrigado, vou ficar a pensar. Que é: mas já pensaste que a pessoa é a única forma que sabe amar é aquela? É a forma que tem. Não é tão afetuoso, não é tão expansivo, não diz amo-te 20 vezes, mas se calhar é a forma que tem, não sabe amar de outra maneira. Se calhar o vazio não tem sentido. Ou pode não amar de todo. Ou pode não amar. Mas quando, exatamente. Ou seja, mas e levar a pessoa depois a pensar naquilo e escrever sobre aquilo e refletir, deixa-me avaliar a minha relação. E as pessoas não fazem isso. E deviam fazê-lo, não é? Eu dou muito conselho a muitos casais e é: parem, escrevam. Nem que esteja uma carta a dizer o que é que eu tenho a dizer ao meu companheiro, à minha companheira. Mesmo que não entreguem a carta, que seja só um exercício de reflexão pessoal. O que é que eu tenho para lhe dizer? Será que eu tenho dito como é que me sinto verdadeiramente? Será que eu escondo para não me preocupar? Será que estou a mentir? Será N questões? E depois então vamos preparar uma conversa frente a frente, sem cartas, sem papel, sem escrita. Porque há um processo que está ali a ser refletido. E os casais não fazem isso. Já digo falar, já não digo escrever. Não fazem, não perguntam como é que nós estamos. O que é que tens para me dizer? Como é que tens sentido comigo? Oh, Ricardo, estamos a ficar menos empáticos. Será que é esse também o problema? Eu acredito que, e a empatia é algo que me diz muito, porque é uma das bases, um dos pilares de enfermagem, e nós estudamos e trabalhamos empatia, pois pô-la em prática é uma coisa muito diferente. Eu acho que nós cada vez mais estamos a perdê-la. Ou seja, eu acho que nós estamos tão cheios e permitimos estar tão cheios de ruídos externos, de, entre aspas, futilidades, de discussões, de diz que diz, de boatos, de rumores, ou procurar notícias só notícias negativas, ou estar à procura da notícia mais escandalosa possível para partilhar. Sim, eu tenho direito à revolta, eu tenho direito à indignação, porque claro, o Manel recebe 2.000 e eu recebo não sei quanto. Sim, tenho direito, e ainda bem que eu faço. Porque se eu for guardar para mim, ainda é pior. Portanto, eu prefiro 1000 vezes que faço extravasar isso todos os dias, essas frustrações, não é? Porque depois vão para a família. Uhum. Mas, Ricardo, relativamente a esta perda de empatia que se tem notado, eu penso que também a responsabilidade é um pouco... não sei se a responsabilidade, mas será uma consequência da nossa ligação cada vez mais assídua, regular às redes sociais, por exemplo, não é? Porque se nós analisarmos bem, nós passamos mais tempo, às vezes, no Facebook, por exemplo, a falar com estranhos, a comentar coisas de estranhos, ou até mesmo no chat, em conversas com estranhos, do que com as pessoas que temos em casa. E eu acho que a pergunta que temos que fazer, por vezes, é: porque é que eu não converso com quem tem em casa e converso com quem está lá fora? E é um bom motivo para se escrever. Exatamente. É mesmo. Porque é que eu não falo com o companheiro e companheira, com os meus filhos, e estou a falar com pessoas que não conheço, ou conheço, já não vejo há algum tempo, sim senhor, há conversas e conversas, mas porque é que eu estou aqui e não estou ali? E por vezes isso há alguma emoção que eu não estou a trabalhar com ali e não tenho conversa. Se não tenho conversa, porque é que eu não tenho conversa? Quando eu estou com alguém dentro da minha casa e não tenho conversa com essa pessoa, eu tenho que parar para questionar. Já não digo as conversas, como é que correu o dia, como é que não correu o dia. Isso a mim não é uma conversa. Isso para mim é... Pois, são as banalidades, é tipo não é? Isto é supermercado. Claro. Eu preciso disto. Chegar a casa e dizer: olha, fiz isto, aconteceu isto. E não... Aconteceu isto, mas isto a mim aconteceu, mas fez-me sentir assim. Isso a mim é uma conversa. Eu venho zangado do trabalho por isto. E eu preciso de pôr cá fora esta zanga. Tu estás aqui à minha frente, estou a falar com isto, mas quero que entendas que não há nada contigo, mas sou eu que estou a sentir isto. E essa empatia também tem muito a ver com o quê? Eu com os outros lá de fora não estou a ver. E acho que nós estamos a perder a empatia, de facto, é com quem nos rodeia, com a família, porque até conseguimos tê-la com quem é estranho.
como a Ana estava a dizer. Exato. Eu consigo viver a dor do outro que me contacta, se é de uma forma diferente, vivo a dor do outro que me rodeia. Por vezes é um bocado diferente. Ao mesmo tempo, é uma fuga. Eu acho que às vezes falta de empatia não é só falta de empatia, mas por fuga. Enquanto o outro lá de fora eu só estou a mandar umas larachas por escrito, olha, se fizesses assim, se calhar, podes fazer assim, e não estou a ver. Exatamente. É diferente. Também nos demite de responsabilidade, não é? Por exemplo, eu dou o caso de uma pessoa que tem uma doença. O que é que acontece muitas vezes? Há um grupo de pessoas que fica, há um grupo de pessoas que se afasta. O grupo de pessoas que se afasta não é porque deixaram de gostar da pessoa porque ela está doente. É porque não sabem lidar com a pessoa doente. Exatamente. E essa falta de empatia não é porque deixaram de gostar da pessoa. Até percebem que a pessoa está a sofrer, mas eu não sei lidar com esse sofrimento. Portanto, se eu não sei, eu demito-me dessa responsabilidade. Agora, se alguém virtualmente me disser eu estou a passar por um processo mau, uma doença muito mau... Aí já somos capazes de ter... Porquê? Está longe. Exatamente. Eu não vou ver, eu não vou tocar, eu não vou estar a adiar um café porque nem sequer há a oportunidade de marcar um café. Quando com a minha amiga que está aqui ao meu lado e que está doente, eu posso dizer, hoje não posso, desculpa. É muito fácil sermos amigos quando tudo o que temos que dizer é escrever uma frase ou fazer um like, não é? Sim, e as amizades neste momento, muitas delas baseiam-se nisso. Baseiam-se nisso. Assim, eu contra mim falo, e posso assumir que passo muito tempo no Facebook. Neste momento, também assim, é a minha fonte de trabalho. E a minha escrita, para chegar, eu tenho que escrever, portanto eu passo muito tempo e infelizmente, por problema de saúde, não estou a trabalhar de momento, portanto tenho muito mais tempo livre para me dedicar a isso. E ao mesmo tempo, onde eu vou beber muita coisa e muitas experiências para continuar a escrever. Mas ao mesmo tempo, eu próprio tenho essa noção. Que as pessoas que estão ao meu lado eu não contacto tanto como falo com estranhos que nunca vi e se calhar nunca irei ver. Com quem nunca irei ter nenhum contacto. Se calhar eu próprio adio cafés ou não vou a um café por isso mesmo. Às vezes é porque, e agora falando do meu lado e falando do lado de quem adia, por vezes nem arranja nada mal à volta e que eu esteja a fugir, por vezes somos nós que fugimos nós próprios dos outros porque queremos. Mas temos de ter essa consciência que muitos de nós não temos. É porque é que eu não quero aquela pessoa? E às vezes não é pela pessoa. Parece aquele clichê, o mal é meu, não é teu, quando alguém termina uma relação, realmente diz. Claro. Mas porque é que eu não me sinto com vontade de estar com aquela pessoa? Se a pessoa nunca me fez nada, é por mim. Será que eu não quero mostrar realmente o que estou a sentir? Será que eu sei que aquela pessoa, mal olhar para os meus olhos, vai perceber que eu não estou muito bem, ao contrário do que eu escrevo no Facebook, ou ao contrário da fotografia toda sorridente que eu ponha? E eu não quero ser analisado, eu não quero que me perguntem, diz-me lá a verdade, o que é que tu tens? E essa empatia, muitas vezes, falta dela, reveste-se destas camadas. Sem dúvida alguma que esta virtualidade, não é? É muito confortável, porque nós ficamos muito protegidos. Nós mostramos aquilo que queremos, apenas aquilo que queremos, não é? Não somos julgados, porque também, se o formos, é fácil, é só desamigar ou bloquear, sim, não é? Vem o julgamento e o que é que nós fazemos? Nem estou para me chatear. Vai desamigar. E, portanto, nós na vida real, no nosso dia-a-dia, com as pessoas que conhecemos e que nos rodeiam, não podemos fazer isso. Não temos como fazer isso, não é? Não vamos desamigar alguém só porque nos diz qualquer coisa de que não gostamos. E é de facto muito mais invasivo estarmos com alguém pessoalmente, porque essa pessoa vai olhar nos nossos olhos, vai perceber o nosso tom de voz, vai inclusivamente fazer-nos perguntas às quais nós podemos não conseguir escapar tão facilmente, porque também no Facebook nós podemos por isso simplesmente fingir que não estamos online, não é? Sim. E não respondemos e temos tempo até para pensar naquilo que na responder. Resposta, não é? Isso é verdade. Temos tempo. Se bem que as pessoas também não usam, porque embora tenham o poder de pensar na resposta, às vezes respondem as maiores parvoíces assim logo de chofre e nem pensam nas respostas. Mas aquilo que eu queria dizer é que de facto esta virtualidade dá muito jeito e é muito confortável. Eu não tenho a menor dúvida que quando se escreve e quando se escreve como o Ricardo faz, como eu estava a dizer há pouco, o Ricardo também se expõe aqui, porque fala das suas dores.
Aliás, uma coisa que nós devemos dizer já aos ouvintes, penso que o Ricardo não se importará, sofre de uma doença crónica, que é a fibromialgia, não é? E isso leva-o também a saber exatamente como se colocar no lugar do outro que sofre. Certo? Certo. Vai muito melhor ao encontro dos outros. Sim, eu costumo dizer que, pegando naquela frase de Gandhi, as grandes batalhas são dadas aos grandes guerreiros. E ao mesmo tempo só nos é dado aquilo que a gente aguenta. E eu há tempos, quando estava a fazer um exercício de escrita e de reflexão sobre o porquê, não perguntar o porquê que a coisa aconteceu, porque eu deixei-me desse tipo de perguntas, mas isto aconteceu-me com que propósito? E eu mudo um bocado a questão nesse sentido. Esta doença veio, tenho, não posso fazer nada, no sentido de a tirar, eu não fiz nada para a ter, portanto, eu nem sequer digo que tenho doença nenhuma, eu digo que convivo com uma doença que é totalmente diferente. O estamos a ter a emoção de posse, não, eu não a quero para nada, portanto ela está aqui ao meu lado sentada durante a entrevista e está aqui ao meu lado, portanto ela vai estar ao meu lado onde quer que eu esteja, e aí isso muda logo a forma como eu vou lidar com ela. Ou vou ignorá-la neste momento porque eu falar consigo, ou vou estar a prestar atenção e vou estar a prestar atenção a todas as partes do corpo que me podem estar a doer neste momento ao falar consigo. Qual é que é a minha opção? Ignorá-la agora e depois daqui a pouco a gente conversa um bocadinho. E essa postura de conseguir perceber o que é que o outro está a sentir, a doença trouxe-me isso. E trouxe-me primariamente ao cuidado de crianças com doença crónica. E quando foi o meu diagnóstico, eu estava inclusive a fazer uma minha tese de mestrado sobre esperança na doença crónica, quando foi dado o diagnóstico. Eu vi mergulhado em tanta informação sobre doença crónica, sobre esperança, e eu pensei, isto mais tarde, agora não, que ainda não aceitei, mas isto mais tarde, há algum motivo qualquer que eu vou usar isto para algo benéfico. E estou a concorrer para presidente de uma associação de fibromialgia, que tem sede em Lisboa, e para quê? Para chegar ao outro. Eu estou aqui, eu consigo fazer desta maneira. O outro não conseguir não é menos válido do que eu. Se calhar não tem ferramentas para. Se calhar nunca ninguém lhe disse, mas se calhar se fizer desta maneira poderá conseguir. E eu sou coordenador de grupos de apoio de doentes com fibromialgia, e quando falo com eles mas vocês por acaso, quando dizem que não são compreendidos, vocês já se deram de facto a compreender? E a escrita ajuda. Claro que sim. E é eu assumir que eu sou vulnerável, independentemente da doença ou não. Eu sou vulnerável. E a pessoa não admite que é vulnerável, não admite que precisa do outro. Não admite eu preciso de ajuda, porque acham que é uma maior fraqueza dizer assim, eu preciso de ti. As pessoas esquecem-se, eu se não disser que preciso que alguém pegue nesta garrafa e me dê água a beber, a Ana que está desse lado não sabe que eu estou com sede. Claro. Mas não é muito mais fácil também, eu pelo menos sinto isso, é muito mais fácil ajudarmos do que sermos ajudados, não é? E eu sou o protótipo e o maior exemplo disso. A minha vida inteira foi o outro. E porquê é que nós ajudamos tanto o outro? Além do lado do humor incondicional, essas coisas todas, que são muito bonitas de se dizer e sentir, eu não quero olhar para mim mesmo. Eu não quero que o outro perceba que eu também preciso. Porque se o outro perceber que eu preciso, eu já não sou suficientemente forte para o ajudar. Exatamente. Mas eu muitas vezes ajudo o outro mostrando que eu também sofro. E foi aí que os meus livros começaram a fazer diferença. Em 2013 disse, eu não vou escrever mais neste registro, quero me aventurar num registro diferente. Quando lancei o Reflexos. E tive a necessidade de voltar, 5 anos depois, a voltar a este registro. Porque é neste registro que as pessoas me conhecem. Me conhecem o Ricardo a despir-se, a expor-se e a dizer que agora põe tu estas botas, calça tu, mas para a tua própria vida. Não é para a minha. Eu não quero que as pessoas calcem as minhas no sentido de ai, coitado do Ricardo, ai, o Ricardo. Não, deixa-me calçar agora na minha própria vida com esta perspectiva. Eu vou ler só aqui um bocadinho da contracapa, é a sinopse, não é? Que está aqui na contracapa. E diz assim, todas estas emoções são, para além de motes para os belos textos que ele, o Ricardo, escreve, pontos para o autoconhecimento. Só nos conseguimos conhecer verdadeiramente se as reconhecermos e aceitarmos. Elas são parte de nós, do nosso cotidiano e das nossas relações com os outros, e são elas que nos moldam e nos amparam toda a vida. É importante que se converse, que se escreva e que se leia sobre emoções. É essencial
que as conheçamos não para as tentarmos controlar, mas para melhor as vivenciarmos e partilharmos com o mundo. Os verbos agir e sentir caminham de mãos dadas, pelo que qualquer caminho na nossa jornada deve ser percorrido também com o coração. Este livro é, portanto, um convite a sentir e a viver, utilizando cada emoção, ainda que negativa, como impulso para continuar e cada passo calcorreado ficar mais perto do destino. Eu acho absolutamente incrível que o Ricardo se predisponha a usar o seu tempo para escrever este tipo de escrita que vai levar algo de muito positivo à vida de outra pessoa que esteja numa fase menos boa. E de facto, aquilo que eu sinto também é que o Ricardo poderia, por aquilo que já li no Facebook, como eu já disse, poderia escrever qualquer outra coisa. Será que algum dia vamos ter um livro do Ricardo fora deste registro ou não? Talvez. Eu tive uma pequena experiência este ano, que escrevi um pequeno conto infantil para uma coletânea solidária, e foi a minha primeira experiência em escrever algo totalmente diferente, apesar de, depois de ler o texto, o conto, só o li depois de acabar de escrever, e eu percebi, pronto, isto é o Ricardo. As emoções tinham que lá estar e o final tinha que ser sobre emoções. Este é o Ricardo. Tenho muitas ideias. Tenho ideias de escrever livro para crianças, mas para trabalharmos as emoções e para ajudar as crianças a lidar com as suas emoções através de uma história, através de histórias. E depois tenho também a ideia de escrever um livro sobre a dor, não sobre a dor no sentido técnico, científico, mas o que é viver de facto a dor. Não de uma forma de textos soltos, mas de uma forma mais contínua, através de um conto, através de um romance, mas o que é isto da dor? E o que é viver com dor? Mais que a dor física, o que é viver com uma dor que se chama a dor autobiográfica, que é todas as dores que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida. O que é viver isto? E são registros que estão como objetivo. Este ano, se o correr bem, vou lançar o meu primeiro livro de poesia. Será o primeiro, e sim, como editora, que me fez amavelmente o convite para trabalhar com eles, PSI Poesia. E será a minha primeira experiência também um bocado na área da poesia, que é uma área muito difícil. Sem dúvida. Poesia ou odeia-se ou ama-se, não há meio termo. E escrever boa poesia não é fácil de todo. E também não é fácil, portanto vai ser daquele meu primeiro frente a frente com os leitores num registro que não me é tão habitual e que não me é tão confortável, mas eu arrisquei, aceitei o convite, então vamos lá trabalhar esta dinâmica. E poderão surgir outras, tal como eu quero escrever um livro sobre fibromialgia, na vivência pessoal, para ajudar o outro, e lá está, mas aí, e agora estava-me a ouvir a mim próprio, o eco de mim próprio, e lá vem o acabar as frases com ajudar o outro. Ou seja, a minha escrita é que podem sempre esperar, seja qual for o registro que eu venha a escrever, há de ser sempre para emoções. Sempre. Mesmo que eu venha a escrever um livro de ficção, há de ser sobre as emoções ficcionadas com superpoderes, com qualquer coisa espetacular que venha mudar o mundo e que venha ajudar as pessoas, ou que depois o vilão, a tristeza, fica amiga claro, da heroína, à felicidade. Ou seja, será sempre muito nessa vertente, porque é o meu cunho pessoal muito, muito meu. O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido.